permanecer diante do Senhor, é necessário ter mãos limpas e um puro coração, pois és o Santo Deus que não tem parte com as trevas. E o que fazer então se as mãos, o coração sujamos? Sabemos quem é justo e fiel para perdoar e purificar. Arrependidos estamos, sabemos, pecamos e não há salvação para nós, a não ser em Jesus. Ouve a nossa oração, cremos em tua graça, teu perdão. Para permanecer diante do Senhor, é necessário ter mãos limpas e um puro coração, pois és o Santo Deus que não tem parte com as trevas. E o que fazer então se as mãos e o coração sujamos? Sabemos quem é justo e fiel para perdoar e purificar. Arrependidos estamos, sabemos, pecamos e não há salvação para nós, a não ser em Jesus. Ouve a nossa oração, cremos em tua graça. Arrependidos estamos, sabemos, pecamos e não há salvação para nós, a não ser em Jesus. Ouve a nossa oração, cremos em tua graça, teu perdão. Vamos meditar na palavra de Deus? Vou pegar meu esboço aqui. Palavra de Deus no livro de Ezequiel, do profeta. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 40 a 43. Mas a nossa passagem é o capítulo 43, dos versículos 1 a 9. Tudo bem? 43, versículos 1 a 9.
será a nossa ênfase. E eu peço que você deixe esta parte da Bíblia aberta. E toda vez que eu pedir, por gentileza, você examine a Escritura a fim de compreender e ser edificado, exortado e ensinado por ela. Ezequiel 43, lerei a passagem. Então o homem me levou à porta, grave essa palavra, porta, a porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus, do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que eu tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que eu tive junto ao rio Quebar, e me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Então, ouvi uma voz que me foi dirigida no interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não me contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem seus reis, com suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parente entre mim e eles. Contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam, por isso eu vos consumi na minha ira. Agora, lancem eles... Desculpe. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Restauração da comunhão com Deus é o meu assunto nesta manhã. Nas leituras diárias, em uma manhã, 6 horas, sentado à mesa, lia os capítulos 40, 41, 42. E já com aquele sono típico da manhã, me perguntei de forma orgulhosa por que esses capítulos estão na Bíblia. Porque quem já leu sabe que é uma descrição do templo, uma descrição detalhada da parte externa, da parte interna. E ali mesmo eu orei: Senhor, me perdoe a arrogância. E a partir dali eu não li outro texto, fiquei refletindo sobre a causa destes detalhes estarem na Escritura. A semana passou e eu precisei visitar uma família. Visitamos uma família e não é que eu preguei esta mensagem sobre Ezequiel 40, 43 de forma resumida, porque o Senhor falou profundamente ao meu coração. Esta família que visitamos, assim como outras, tem passado por situações angustiantes e difíceis nos últimos meses. De modo que à mesa, tomando um delicioso café com leite quentinho e um bolo, era bolo de cenoura? Mamarivan, não lembro. Era bolo de cenoura. Bolo de cenoura, eu disse, só nos resta chorar com vocês. Só nos resta chorar. Não foi a irmã foi visitar comigo. Nos resta chorar. Mas nós ali choramos com gratidão a Deus. Porque apesar de parecer não ter pedra sobre pedra, uma verdadeira demolição, Deus continuou sem sustentá-los na fé. Então o propósito da mensagem do capítulo 40 a 43 é reanimar a fé
daqueles que enfrentam situações semelhantes, quando tudo parece estar demolido e nenhuma esperança há. E o segundo motivo é responder por que estes capítulos estão na Bíblia. Essa curiosa descrição. O ensino, queridos irmãos, já foi ministrado durante a liturgia do culto. O ensino dessa passagem é que Deus prometeu ser o nosso Deus. Ele completará a obra de salvação, habitando para sempre conosco. E ele cumpriu a sua palavra através da encarnação de Jesus Cristo. O próprio Deus, na pessoa do Filho, se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Por isso, um parênteses aqui, não programado no sermão, é que é muito importante que você chegue no horário do culto público. Porque todas as partes do culto, na primeira parte, nós nos dirigimos a Deus. E ali também Deus se dirige a nós, ensinando-nos. A segunda parte é esta, em que Deus fala conosco pela palavra. Então, durante a primeira parte do culto, vocês já foram ensinados sobre isso. A ênfase do texto. Deus prometeu ser o nosso Deus e habitar conosco, e também prometeu que nós seríamos o seu povo. E esta promessa, então, se realiza na sua plenitude, na pessoa de Cristo e na segunda vinda do Senhor. Essa passagem, como eu tenho dito, está falando em termos de contexto, essas profecias sobre restauração da situação dramática de destruição. Do capítulo 37, vamos por do 36 até o 48, são palavras de esperança. Palavras em que o Senhor faz promessas a fim de reanimar a fé daquele grupo de pessoas que havia sido exilado. Alguns aspectos deste contexto, mas antes eu gostaria de reler com vocês as promessas que Deus faz, que haverão de se cumprir na história e no fim dos tempos. Ezequiel 36. Versículo 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O capítulo 37, versículo 26 e 27. Farei com eles aliança de paz, e aqui se falando da nova aliança. Será aliança perpétua, estabelecê-lo-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O capítulo 37, até o final deste livro. Promessas de restauração para a situação dramática em que viviam. Em termos de contexto, qual é o momento em que eles estão vivendo? Ezequiel é contemporâneo do profeta Jeremias e testemunhou a maior crise da história de Israel. A destruição da cidade e a destruição do templo. Todos seriam exilados, tirados da sua nação e levados cativos para a Babilônia. Ezequiel é contemporâneo também de Daniel. Quando Babilônia vem e ataca pela primeira vez, eles levam a fina estirpe, os nobres de Israel. Levam então Daniel, Ezequiel e a nata da sociedade para a Babilônia. E num ínterim de 10 ou 11 anos, Ezequiel profetiza. E durante o tempo que ele profetiza, ele anuncia: vocês precisam se arrepender, porque o pior ainda não aconteceu. Vocês serão destruídos.
Jerusalém será destruída, o templo, a delícia dos olhos de Deus, será destruída. Voltem-se ao Senhor. Mas, como sabemos, o povo não voltou ao Senhor. Durante esses 11 anos em que cativo na Babilônia profetiza sobre o seu povo, ele comunica a queda de Jerusalém e anuncia mensagens de juízo, denunciando o mal, a depravação moral, a ausência de interesse espiritual, a idolatria generalizada, injustiça social por parte dos reis, corrupção nos tribunais. 10 anos já cativo, reconhecido e vocacionado como profeta, anunciando ao seu povo: o pior está por vir. Hoje a gente ouve as pessoas falando que o melhor de Deus está por vir, né? Ele, como profeta, dizia: o pior de Deus ainda está por vir. Vocês devem quebrantar os seus corações, se arrepender e voltar para Ele, antes que seja tarde demais. Mas o povo não deu ouvidos. Mantiveram-se em sua depravação moral, na sua idolatria generalizada, na corrupção do templo, na corrupção do serviço do Senhor. E então, em termos de contexto, ele tem a visão de Deus, a sua glória manifestada. Ele vê o Senhor em uma teofania, Deus assentado num carro com umas rodas que tem olhos por dentro e por fora, uma visão esquisita que mostra a glória de Deus. E depois Ezequiel anuncia juízo. A partir do capítulo 36, nós temos a mensagem de esperança. Infelizmente, algumas pessoas se dizem profetas. E a profecia sempre termina com a pregação do evangelho da esperança. Algumas pessoas pegam os profetas para bater nas pessoas e param apenas nas críticas, não continuam até o final do livro. E sempre no final do livro dos profetas, com exceção daquele livro pequenininho, fala do Naum, com exceção de Naum. Todos eles terminam com esperança. E o profeta Ezequiel não é diferente. A mensagem de Ezequiel torna-se de esperança. Deus dará ao seu povo um novo coração, um novo espírito. O Senhor estabelecerá um novo templo e adoração para o seu povo. Eles serão restaurados. Vocês devem se lembrar de um momento dramático na vida de Ezequiel. Ele tem ser chamado por Deus, ele é um profeta que faz alguns sinais proféticos. Não como sinais das profetadas das igrejas hoje. São verdadeiros sinais proféticos. E um dos sinais que mais nos agoniza, ou que mais me agoniza, é quando Deus diz para ele: eu vou te dar um sinal. A delícia dos teus olhos vai morrer hoje. Que era a esposa dele. À tarde, ele saiu para pregar e voltou. Sua esposa estava morta. E a sua esposa morta, Deus diz: você não vai derramar uma lágrima em favor dela. Isto servirá de sinal para o que hei de fazer com Judá e seus pecados. Então eles perguntavam: por que você não chora? Por que você não lamenta? O que Deus quer de nós? Mas no capítulo 37, começa então, 36 e 37, até o final, onde nós vamos ver hoje o estabelecimento do templo, o Senhor restaura. E vocês conhecem bem, a boa parte aqui conhecem bem Ezequiel 37. É a profecia da visão do vale de ossos secos.
em que ele diz: Filho do homem, profetiza. Profetiza, então profetizei, e então os ossos se juntaram, os tendões, a carne. Ele diz: Filho do homem, profetiza. O Espírito veio e lhes vivificou. Sabe o que Ezequiel viu? Quem é a primeira pessoa que ele quis saber? Minha mulher ressuscitou dentre os mortos. E aqui, como parte do plano de Deus, de abrir a ferida, de limpá-la. Quem aqui já teve que limpar uma ferida, sabe da dor que é. Ele abriu a ferida e, limpando esta ferida profunda, tem mensagem de esperança para aqueles que veem a situação, um caos, onde não há pedra sobre pedra. E Ezequiel, então, traz essa palavra. E eu quero aqui dar o sentido do capítulo 40 a 43. E o que o 40 e 43 traz é a visão do templo glorioso de Deus, o tabernáculo de Deus, mas um tabernáculo perfeito. Não só o tabernáculo, como a descrição do ofício e do culto. E a última parte desse processo, templo perfeito, ordem do culto restaurada, o que precisa? A presença de Deus. Se não houver a presença de Deus, toda organização é inútil. E aqui, então, acontece esse processo. A visão do templo, a organização do culto, e no capítulo 43, Deus enche o templo com sua glória, a fim de cumprir a sua promessa. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então, aqui, queridos, nós temos o santuário, e esse santuário prometido para sempre. Por meio do templo, não só Israel, mas as nações conheceriam o Senhor. Deus retorna ao templo, faz morada com eles novamente. Lê comigo o capítulo 40, versos 1 a 4. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, veja, já tinha sido destruída, eles já tinham sido levados cativos em 586. Nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, que é Sião. Sobre este havia um edifício, a cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eis um homem cuja aparência era como a de bronze. Estava em pé na porta e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. Nós lemos em Apocalipse que João tem a mesma visão. Disse-me o homem: Filho do homem, vê com os próprios olhos, ouve com os próprios ouvidos, põe no coração tudo quanto eu te mostrar, porque para isto foste trazido para aqui. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo o que está vendo. Então ele verá a casa e dará uma descrição das medidas. Imagina lendo isso aqui 6 horas da manhã, né? Você nem acordou ainda. Como é que você vai entender isso aqui? Mas do decorrer da semana, ao ministrar essa passagem nos estudos, lendo outros irmãos que já pregaram sobre isso, a primeira parte da descrição enfatiza nas portas. Grave isso. A porta do Oriente, a porta do Norte, a porta do Sul, é a descrição do lado externo do templo. Depois, no capítulo 40,
2 é a parte interna. Tudo que acontece dentro do tabernáculo. E ele chega até o lugar onde Deus está. E depois ele vai descrevendo de novo até o lado de fora. Lembre-se, as portas, lado externo e lado interno. No capítulo 43, como nós vimos, em um momento, a glória de Deus, veja só, capítulo 43, versículo 1. Então o homem me levou à porta, a porta que olha para o Oriente. Eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas. A terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como a visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. Eram as visões como que tive junto ao rio Quebar e me prostrei com o rosto em terra. Esta visão aqui é a primeira visão que ele tem. Sabe qual é a primeira visão que ele tem? Deus está deixando o templo por essa mesma porta. Ele vê a glória vislumbrante de Deus, mas o que ele vê é Deus saindo do seu templo. Temporariamente, Judá está desamparada e a calamidade virá. A primeira visão que ele tem, ele diz, eu estou vendo aqui e é a mesma que eu tive. E o que ele está dizendo a nós? Deus está voltando ao templo pela mesma porta que ele saiu. Depois da disciplina, depois de abrir a ferida, ele tem promessa de restauração. Ele tem promessa de habitar conosco. Ele sai por uma porta e volta pela mesma porta. E quando ele entra na porta, ele enche o templo. E o que acontece com a luz se você deixar a porta aberta? Irradia por todos os lugares. Estou sofrendo com isso em casa. Que minha casa, quem já foi, né? Agora, uma casa térrea. E o Stefano, acho que tem que acender todas as luzes toda hora. Vou pagar um caminhão de dinheiro. Mas ele deixa a porta do quarto dele, a luz irradia, deixa a porta do quarto lá do fundo, a luz irradia. Esse é o sentido. A glória de Deus retorna. As portas estão abertas e não é só o templo que é cheio da glória, o monte e todo o povo vê o seu brilho. Deus conosco. Lembra na reação do tabernáculo? A descrição enfatiza o lado externo, as portas, e o lado interno. A glória de Deus, kavod, é a palavra kavod, é esmagadora, quer dizer esmagar. O brilho de Deus se expande por toda a região. Ele resolveu habitar entre nós para uma vida de relacionamento. Você pode ouvir, mas ouça com moderação aquela música. Eu não canto essa parte. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Ah, menino, não é assim. Tá muito longe disso aqui que a gente tá vendo. A glória do Senhor esmaga. A glória do Senhor nos amassa. A glória do Senhor nos comprime e nos dirige aos nossos pecados. E se você não vê o seu pecado, a glória de Deus está muito longe de você. Não é um chorinho, um arrepio que diz que é a glória de Deus, não. A glória de Deus inundou o templo, as portas estão abertas. E o monte é totalmente brilhante. O que ele está mostrando também é a promessa da nova aliança. De que ele seria o nosso Deus
e nós seríamos o seu povo, de que ele colocaria o seu tabernáculo conosco e habitaria conosco para sempre. Quem é este? E em que momento essa profecia se concretiza? Na encarnação do Verbo. Houve um homem chamado por Deus, cujo nome já era João. Ele não era luz, mas veio para testificar a luz. A luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Kavod, a sua glória se espalha, não fica presa em templos feitos por mãos humanas, e nem no templo que ele mesmo faz. E a primeira parte, a primeira aplicação. Lembre-se, o sentido da passagem é encorajar um povo que estava cativo, sem rei, desmoralizado, seu templo, a principal figura da presença de Deus, destruído, não havia pedra sobre pedra. É este o contexto dessa mensagem. Essas visões, a visão do começo, Deus indo embora, e a visão do fim, Deus retornando, assegura que, embora estivessem cativos, distantes da cidade santa, não tinham sido abandonados por Deus. Não havia sido abandonado por Deus. Cristo habitando entre nós. Ruína completa, escombros, lamentação, mas a visão continua sendo pregada. E a ênfase é nas portas. O que ele está nos ensinando é que todo o monte ao redor é cheio de glória, é santificado. Deus está acessível. Deus está acessível. Esse é um mistério que nós não conseguiríamos nunca explicar. Ele é pesado, esmagador, cheio de glória, santo, puro, mas ele está acessível, as portas estão abertas. Ele prometeu estar contigo em Cristo Jesus. Abre-se o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho está aberto. O brilho da face de Deus está disponível na pessoa de Cristo. E aqueles que passam por esta porta estarão no novos céus e na nova terra. Deus é o centro da cidade santa, que desce do céu. Ele está assentado no seu trono e é dali que emana. Segundo ponto. Meu primeiro ponto. A glória de Deus preenche o templo. E o segundo ponto. Deus habita com o seu povo e governa do seu templo. Versículo seguinte. Versículo 6 até o 9. Então ouvi uma voz que me foi dirigida no interior do templo, e o homem se pôs em pé junto de mim. E o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem ele nem seus reis com suas prostituições, e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos. Os reis humanos sentaram-se em tronos, desde Saul a Jeoaquim. Saul o primeiro, Jeoaquim o último, de Judá, né? Estou falando de Judá. Todos eles sentaram-se em tronos, em seus palácios. Mas o Senhor virá e assentar-se-á no seu trono. E onde é o trono de Deus? No centro do templo. Isso nos mostra
que Deus é Rei e Senhor dos Senhores. Nós cantamos isso, não foi no primeiro culto? Rei dos Reis e Senhor. Significa isso. Ele governará com cetro de ferro, com justiça. Mas ele não habitará em palácios, como os homens, porque ele é o próprio Deus. O centro da cidade santa é a adoração centralizada em Cristo. Eles voltam para a sua terra. Mas ainda, esta profecia de Ezequiel há de se cumprir em sua plenitude. Cristo vindo a nós, já temos a presença do Senhor. Ele abriu caminho para Deus. Mas ainda virá, com poder e muita glória. E o que eu quero compartilhar aqui, encerrando. Se você ler o livro de Ezequiel, você aprenderá que o juízo não virá apenas sobre o Judá. O juízo virá para todas as nações. Todos aqueles que rejeitam o Senhor serão condenados, porque rejeitaram a sua palavra. E se você despreza o Senhor, Ele o desprezará. Ele o desprezará. Depravação moral, ausência de interesse espiritual. Eles estavam emaranhados nos ídolos. Tem uma visão de Ezequiel em que diz: Filho do homem, vê o que está acontecendo lá dentro. E eles estão juntos queimando incenso para o sol. Eles estão juntos nas suas câmaras onde dizem: ninguém nos verá. Eles estão ali na sua vida de pecado. Eles estão adorando outros deuses, as paredes recheadas de ídolos vãos, e os seus sacerdotes, a casa de Deus se tornou em um antro de prostituição e infidelidade. Mas a visão de Ezequiel da glória de Deus é um convite. A glória, o brilho enche todo o redor do templo. As portas estão abertas para que você se reconcilie com Deus. E você sabe qual é a porta. Disse Jesus: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagem. O brilho de Cristo, a glória do unigênito do Pai, espargindo luz sobre nós esta manhã, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Reconcilie-se. A comunhão com Deus. Ele se propõe a restaurar esta comunhão. Ele fez isso para aqueles que estavam em ruínas, em uma situação de calamidade e desespero. Que Deus os ajude. Amém. Para permanecer diante do Senhor é necessário ter mãos limpas e um puro coração, pois és o Santo Deus que não tem parte com as trevas. E o que fazer então se as mãos e o coração sujamos
desejamos. Sabemos quem é justo e fiel pra perdoar e purificar. Arrependidos estamos, sabemos pecamos e não há salvação pra nós, a não ser em Jesus. Ouve a nossa oração, cremos em tua graça, teu perdão. Para permanecer diante do Senhor é necessário ter mãos limpas e um puro coração, pois és o Santo Deus que não tem parte com